Há 10 anos atrás, conduzi um ensaio em Lagoa Vermelha avaliando um desses ensaios que nós conduzimos no campo experimental ao lado da Cooper Campus. Nós estávamos testando o uso de fungicidas. Dentro desse ensaio, nós tínhamos diversos cultivares de trigo e nesses cultivares eu vou mostrar para vocês em um cultivar em específico que teve predominância de oídio, predominância de ferrugem. Nós tivemos parte desse ensaio com o uso de fungicidas triazóis, somente fungicidas triazóis. Então, se você ficar nesse vídeo, eu vou te mostrar o resultado de parcelas pulverizadas com o Scoreflex. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí, eu não preciso nem pensar, nem puxar na memória quais são os fungicidas que eu vou mostrar as parcelas para vocês. Ó. Nós vamos mostrar isso aqui, ó. Nós vamos mostrar parcela com Scoreflex, parcelas com Tino. Quem não conhece o Scoreflex, é um produto que tem região que ainda tem região que não tem mais. Eu até tenho dúvida, na minha cabeça já tinha saído do mercado. Mas ele é uma mistura de ciproconazol 250, um triazol, um bom ferruginicida, com propiconazol 250. Durante esse vídeo eu verifiquei que eu falei uma bobagem. Ora, Scoreflex é a base de cipro com propico. Bobagem, pensando longe enquanto estava bolando ainda o que conversar com vocês. Mas ainda no próprio vídeo, no mesmo vídeo, ao final dele, eu olhei de novo o produto na tela e corrigi. Então não se preocupa que no final do vídeo eu falo sobre isso, que na verdade o produto é a base de difenoconazol com propiconazol. Então a mistura dele é, vamos pensar assim, o propico entra para mancha principalmente e o ciproconazol entra para ferrugem, é mais ou menos isso, 2 triazóis em mistura. Nós testamos também o tino, assim popularmente falando, não sei se pode dizer isso realmente, mas na prática o pessoal fala dos genéricos. Então assim, ó, o tino é um genérico do tilt. Lembra que eu fiz o vídeo anterior, que era o vídeo falando do tilt, o fungicida da Syngenta à base de propiconazol? Pois é isso aqui é o tino, que é um genérico do tilt. E usamos o Tebuforte. Tebuforte é um produto interessante de trabalhar à base de tebuconazol. Ele é um tebuco concentração 200. Então, apesar do score ter mistura de triazol, os 3 produtos comerciais são apenas triazóis. E por que desse assunto que me veio à cabeça de conversar com vocês? É que eu estava olhando em outro momento o vídeo aqui que eu havia postado e eu fico por costume respondendo todo mundo. Até porque nosso objetivo aqui no canal é levar informação e conhecimento a todos vocês e eu acabo dando um engajamento, dando uma resposta para vocês por respeito à atenção de vocês ao nosso vídeo. E nessa mesma contrapartida eu aproveito o momento para informar que quem ficar nesse conteúdo com toda certeza vai aprender a posicionar fungicidas de forma mais assertiva. Esse é o objetivo total desse vídeo, posicionamento de fungicidas pensando em alvo e o seu resultado. E por que falando de inverno? Por que falando de trigo? Paraná tem trigo plantado, oeste do Rio Grande do Sul tem trigo plantado, Santa Catarina está plantando trigo, aqui na minha região, nós ainda vamos plantar uma região de altitude aqui no Rio Grande do Sul, é normalmente a região mais tardia da época de plantio, mas tem tudo a ver com o nosso momento. Então te peço encarecidamente, nessa troca de gentilezas, por favor, que aproveite e nos siga o nosso canal, José de Alencar Agronomia e Agricultura, aonde meu intuito é levar informação no dia a dia para ti. E além disso tudo, com certeza, se puder comentar, muito bom, pode até ser o próximo vídeo. Olha só, quando eu entro no vídeo anterior, me perguntaram algumas questões que eu considero relevantes. Por exemplo, aqui, ó, mistura de adubo foliar. Vamos pensar aqui, ó. Eu fiz um vídeo só falando de tilt. Se tu não assistiu ainda, vai no canal que está lá o vídeo falando de tilt. Quando eu vou nesse vídeo, tem aqui o Adilson perguntou, mistura de adubo foliar, posso misturar? Ele está falando de tilt, tem 3 curtidas inclusive nesse questionamento. Poder pode, mas tem que cuidar qual é a formulação inclusive do teu foliar, porque o tilt é um produto que eu já falei em outro momento, é um produto que é forte, apesar dele raramente dar fito, como o pessoal tem aumentado a dose dele, e dependendo do clima, do ambiente e das misturas, tu pode queimar. Então eu diria para ter muito cuidado. Inclusive, nós temos até publicação mostrando diversas fitos, diversos sintomas causados em cereais de inverno, principalmente em trigo, por causa de adubo foliar. Então vai usar? Show de bola! Por favor, use com bastante cuidado, principalmente pensando nas misturas. Mas vamos lá, não era esse o questionamento que eu queria mostrar para vocês. O Márcio dos Reis perguntou aqui, ó, pode misturar tilt com versátiles? Também pode. Tem mais um monte de perguntas, tem
20 e poucos conversas aqui nesse único vídeo. Até interessante, estou gostando de trocar ideia com vocês. Me pergunto de Sfermax com tilt, enfim. Não posso responder todo mundo por vídeo, senão fica complicado. Um outro rapaz pergunta se pode usar no trigo em V0, claro que sim. Mas olha só, eu quero pegar esse engajamento, essa parte do contexto aí para a gente explanar sobre isso. Ele pergunta se pode misturar tilt com versáteis. E dessa pergunta eu vou trazer para depois para vocês o outro vídeo, que é este daqui, que esse é o assunto da noite. Pode misturar tilt com esfera? Claro que com esfera não. Tilt com versáteis é óbvio que pode misturar, bem comum de fazer isso, só que você tem que cuidar, porque triazol é muito penetrante móvel. Quando você vai trabalhar com a morfolina, que é o fenpropimorfo que está dentro do versátilis, tu também tem um produto extremamente móvel. Ambos misturados, dependendo da dose, digo para ti, 2 cuidados principais: risco de fito e risco de não deixar residual, porque nenhum dos dois são produtos protetores, no sentido de que eles são penetrantes, e como uma carboxamida, penetrantes como uma estrobilurina, mas que ficam protegendo a tua folha entre uma e outra aplicação. São produtos muito penetrantes, então, consequentemente, tem uma ação maior curativa. Só que esse residual pós-aplicação deles é muito curto. Então, por isso eu não gosto. Quando você faz essa mistura de triazóis ou aplica somente um triazol na V0, que nem o rapaz perguntou do tilt, ou quando você faz um triazol com morfolina, nunca aumente teu intervalo demasiadamente. Sempre faça intervalos mais curtos, porque você fez produtos potentes, pensando na ação curativa, mas essa ação onde ele precisa ficar disponível na folha, com dose, com efeito residual, efeito de controle, dose letal, dose de controle, por mais tempo, esse período aí é curto, já que eles não têm uma carboxamida, não têm uma estrobilurina, enfim, nem multissítio, que não é esse caso, pouco é usado ainda em inverno, mas enfim, não tem principalmente carboxamida e estrobilurina. Fora isso, será que está valendo a pena? Pá, no Instagram me perguntam seguidamente, vou fazer tilt, vou fazer um tebuco, vou fazer só um triazol, posso fazer? Eu sempre digo, inclusive um rapaz me perguntou no Instagram, acho que foi ontem ou hoje, que também me fez trazer esse assunto para vocês, ele perguntou, posso fazer? Eu falei, poder pode, lavoura aceita tudo, se deve é outra história totalmente diferente. Então vem comigo, vamos mostrar para vocês as parcelas onde foram pulverizadas 3 aplicações de tempo forte, lá 10 anos atrás, 3 aplicações de Scoreflex e 3 aplicações de Tino. Eu vou começar de trás para frente, porque eu coloquei ao contrário, aqui, ó. Testemunha, essa é a testemunha. No final do ciclo, você verifica que quase não há mais coloração verde na parcela testemunha, são vários cultivares. Aqui tudo foi pulverizado, aqui tudo não foi pulverizado, ou seja, o cultivar do ciclo mais rápido comparativamente aos demais. Se tu olhar, você vê que tem alguma coisinha de espiga verde, talvez uma outra folha bandeira, mas boa parte das espigas já branquearam, já está com espiga branca. Isso me deixa muito claro que é o efeito de senescência do final do ciclo. Mas não é somente a senescência. Essa lavoura teve epidemia de oídio, e essas parcelas de oídio, e tiveram também epidemia de ferrugem do trigo. Vamos olhar como é que foi a parcela com 3 aplicações de tino? Olha aí do lado. Aqui tem 3 aplicações de tino. Tino, recordando, é o genérico do Propico, o genérico do tilt, popularmente falado, e ele tem a mesma concentração, propiconazol 250. Vou mostrar para vocês. Esse é o tino e esse é a testemunha. Conseguem ver que tem pouquíssima diferença, quase que nenhuma diferença falando em relação em relação à sanidade da lavoura ou ao ciclo, enfim, você verifica que quase não tem mais folha verde também onde foi 3 de tino. Por isso que eu venho dizendo, no inverno, o uso de triazóis isolados é muito duvidoso. Eu quase digo que é um tiro no pé, dependendo do momento, da fase, enfim, do objetivo. Não se deve fazer lavouras de inverno somente com triazol. Isso até já é quase que uma conclusão do que eu vou levar para vocês lá na frente. Olha só, agora aqui, vamos olhar aqui, 3 de Scoreflex. Opa, essa parcela visivelmente tem mais folha bandeira verde. Visivelmente a parcela é mais verde. Vamos voltar lá, ó. Vou comparar com o tino e vou comparar
com a testemunha. Então, testemunha está aqui. Vamos para o lado. Tino. E vamos para o lado. Verdejou mais um pouco. Opa, 2 triazóis em mistura é melhor do que um. Literalmente, isso é óbvio. Lógico, depende de qual triazol a gente está falando. Tem que ter cuidados, principalmente pelo difenoconazol que nós temos aqui. Meu Deus do céu, eu falei, até é bom. Eu falei no início desse vídeo, mas é bom que durante a fala a gente acaba pensando. Quando eu estava refletindo sobre esse vídeo, até vai ter muito questionamento, é legal porque no final do vídeo, então vai ter essa parte que eu corrijo, eu estava falando de produtos e na hora que eu estava explicando sobre Scoreflex, eu falei para vocês, olha, o Scoreflex é mistura de propiconazol com ciproconazol e falei errado. O Scoreflex é mistura, até estou pensativo se eu falei isso no início do vídeo, mas creio que sim, o Scoreflex ele é mistura literalmente do propiconazol, do tilt, né, o propico, com difenoconazol. Então o que eu quero dizer para vocês é cuidem quando a gente faz essa mistura, seja on-farm, vai pegar um prisma e um tilt, vai pegar um prisma e um tino, vai fazer essa mistura on-farm, ou vai pegar o Scoreflex, vai pegar a Mistartop, enfim, vai pegar produtos que tem um difeno e vai fazer essa mistura com propico, cuida, porque tem risco de fito no inverno sim. Então cuida bastante, mas olha só, uma parcela bem mais verde, bem melhor, lembrando, 3 aplicações em consecutivo do mesmo produto comercial. Tá faltando aqui o tebuco. Eu vou mostrar para vocês o efeito do tebuco, vou mostrar com toda certeza o efeito dele, mas antes disso eu agradeço a você que ficou até aqui. Se você não me segue no Instagram, segue lá, é josedealencar.jr, por favor, isso é interessante, lá nós temos conteúdos diários, tem o Aprenda Toda Santa Noite, que é onde nós fazemos esse conteúdo. Logo que eu acabar esse vídeo, que eu vou postar ainda hoje no YouTube, eu vou fazer um outro vídeo, daí em outro tipo de formato, para levar informação daí bem mais detalhada do que essa que eu estou trazendo para vocês. E também mais curta, porque o objetivo do Aprenda Toda Santa Noite são vídeos curtos. Te agradeço demais por ficar até aqui, eu preciso mostrar a parcela do tebuco, mas lembro, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no canal do José, porque com toda certeza, a cada vídeo novo que eu coloco, eu entrego um conteúdo a mais para você. E você estando inscrito no canal do José, com toda certeza você poderá receber essa informação em primeira mão. E hoje em dia, informação vale ouro. Vamos lá? Olha aqui, vamos para frente. Quando eu vou comparar com o Tebo Forte, somente tebuconazol, 3 aplicações, eu verifico que claramente tem plantas mais verdes, a área foliar está mais verde, está mais sadia, atrasou comparativamente a testemunha. Foi um pouco melhor do que o propico, sim, vocês podem olhar, vou voltar lá para vocês olharem, aqui está o tebuco, vou voltar, então, testemunha, o propico em 3 aplicações do tino, o Scoreflex em 3 aplicações e, por fim, o Tebo Forte em 3 aplicações. Até fico um pouco de dúvida se o melhor foi nesse ensaio, nesse em específico foi o Tebo Forte, ou se foi o Scoreflex. Qual é a tua ideia? Olha aqui e comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. E aí, qual que está mais verde? 3 de Scoreflex? Não é recomendação, gente. Ou 3 aplicações de Tebo Forte. Coloca aí tua ideia, que ela é de grande validade. Se tiver algum questionamento, por favor, assim o faça, que é através deles que eu sei se eu estou atingindo vocês com o nosso objetivo, que é levar informação. Mais uma vez, obrigado, peço perdão pela falha do início desse vídeo e, ao mesmo tempo, eu solicito que acompanhe a gente, que no dia a dia virá mais e mais conteúdo.